nas nossas vidas, né? Na vida de cada um de nós, nas famílias. Nós queremos honrar vocês e orar por vocês. Na Bíblia, muitas mães tiveram atitudes tão importantes, tão sérias, não é? Eu me lembro de uma história, na palavra de Deus, de duas mulheres que deram à luz no mesmo dia. E naquela noite, uma delas rolou em cima do seu filho e ele morreu. A outra, ela percebeu o que tinha feito, trocou o menino. Pegou o vivo, pegou e colocou como se fosse o filho dela. Quando elas acordaram, a mãe daquele que era vivo percebeu que não era o filho dela, o morto, era o vivo. E ela foi até o rei sábio, Salomão, contou a história para ele. E Salomão, então, nenhuma, obviamente, uma dizia, é o meu que é o vivo, a outra dizia também. E Salomão, sabiamente, disse assim, então, parta o menino vivo no meio, e dê um pedaço para cada uma. E imediatamente, a mãe verdadeira falou, não, então, deixa ela ficar com ele, mas não mate. E, obviamente, ela era a mãe verdadeira. Para mostrar que mães, às vezes, se sacrificam de tal maneira, e são capazes de entregar o que lhe é mais precioso, por amor aos seus filhos. Essa mulher estava disposta a perder o próprio filho para que ele vivesse. É um ato de mãe. Mãe que faz essas coisas. Mãe faz essas coisas. Uma outra mulher na Bíblia, seu filho nasceu debaixo de uma terrível perseguição de Faraó. E ele tinha dado uma ordem que todos os filhos homens dos judeus que nascessem deveriam ser mortos. Quando o menino nasceu, já não podia mais ser escondido. Aquela mãe, mais uma mãe, teve que tomar uma dura decisão de fé. Para salvar o seu filho, ela acreditou que Deus poderia guardá-lo. E colocou ele num pequeno barquinho, soltou num rio e entregou para Deus. Esse menino depois se tornaria o maior líder da nação de Israel até aquela altura, que era Moisés. A mãe dele se chamava Joquebede, que significa Yahvé é glória, a glória do Senhor. Mães, muitas vezes, precisam tomar uma decisão de fé, para confiar que Deus vai cuidar dos seus filhos, e vai manifestar neles, na vida delas também, a glória de Deus. Veja, a própria Maria, a mãe de Jesus, é um exemplo de mãe, porque é uma mulher que abriu mão de tudo para trazer o Salvador. Ela abriu mão da sua reputação, porque não era casada. Ela abriu mão dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos. Mas quando Deus quis vir ao mundo, escolheu fazer através de uma mulher. Escolheu fazer através de uma mãe. Mães são pessoas que muitas vezes precisam abrir mão dos seus sonhos. Para ser mãe, quantas mulheres têm que abandonar a sua profissão? Tem que deixar de lado os sonhos. Tem que ouvir muitas vezes críticas. Quantas noites escuras para que um filho possa chegar. Por isso, nessa noite, nós precisamos honrar essas mulheres aqui. Precisamos abençoar a vida delas. Precisamos honrar por elas. Quantos concordam? Estenda suas mãos, mesmo sentado. Você pode orar pela sua mãe também, se ela é viva, não está aqui, não é? Vamos orar por elas. Mas se a sua mãe está aqui, então ore por ela. Ou se a sua esposa está aqui, não é? Senhor, nós abençoamos a vida das nossas irmãs que são mães. Te louvamos, te agradecemos por estas mulheres, que têm dado a sua vida para gerar famílias, que têm muitas vezes se sacrificado, ó Deus, para cumprir o seu chamado de mãe, seu papel de mãe. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor fortaleça a vida delas, o Senhor renove as forças, o ânimo, a disposição e a saúde. Dá a elas da tua graça, mas também eu oro para que o Senhor as recompense. Ó Deus, no nome de Jesus. Oro também, Senhor, por todas as mulheres que são casadas, desejam ter um filho e ainda, por alguma razão, não conseguiram. Que o Senhor libere as suas madres. Ó Deus, para que o Senhor libere os seus úteros, para que elas possam engravidar e no ano que vem estar com um filho nos braços.
nós abençoamos a elas também, no nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Vamos dar um forte aplauso a essas mães. Deus abençoe a vida de vocês. Podem se assentar, amém? Glória a Deus por isso. Hoje eu quero justamente compartilhar uma palavra de Deus com você. Talvez que, como muitas mães, estão aguardando a promessa de Deus, ou não. Todos nós, em algum momento da nossa vida, teremos alguma necessidade que nós vamos colocar em oração diante de Deus. Seja para ter um filho, seja para pagar uma dívida, a cura de uma enfermidade, um problema no seu casamento, situações da vida. Todos nós, passar no vestibular, conseguir se casar, todas essas situações se tornam pressões na nossa vida que nós a colocamos diante do Senhor. E uma vez que nós apresentamos uma necessidade diante de Deus, o que vai acontecer a partir de agora? Você vai ter que esperar. Esperar. E esperar se torna um grande teste de fé na nossa vida. E a pergunta hoje é justamente essa: o que fazer enquanto eu estou esperando o milagre de Deus na minha vida? Muitas vezes não sabemos exatamente o que nós temos que fazer nesse momento. Mas eu quero te dizer algo, preste atenção desde já. Eu falei para você outro dia, existem na Bíblia mais de 7.000 promessas. Todas elas têm o sim de Deus. Porque Deus é fiel para cumprir o que prometeu. O nome dele é sim. Não é não, é sim. Ele é o sim, ele é o amém, diz a Bíblia. Por isso que quando você fala amém, você está confessando o nome do Senhor. E está sendo cheio do Espírito. Mesmo atrasado, você tem a chance de entender o meu recado. Lembra disso, crente cheio do Espírito é crente que fala. Crente calado nunca pode ser cheio do Espírito, porque a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo, falando com salmos, com hinos, dando glória a Deus, aleluia, amém, orando em línguas, não é? Eu acordo de manhã e eu começo a orar, a primeira coisa que eu faço é me encher do Espírito, porque essa é a chave da nossa vida, da nossa vitória. Então, você tem que, quando você vai lidar com as promessas de Deus, você precisa acreditar que Deus quer dar. Se você não tem certeza que Deus prometeu, mas será que Ele vai fazer? Eu tenho uma promessa, será que Deus vai responder? Aí você não tem fé para crer. No entanto, a vontade de Deus é te abençoar. Ele quer dizer sim para você. Claro que entre a promessa, muitas vezes, que é feita esse tempo que nós estamos esperando, muitas coisas estão acontecendo. E muitas vezes nessa hora, é que a nossa vida, nessa ocasião, o nosso coração às vezes fica angustiado, porque tem promessas, tem ocasiões em que o milagre vai ser instantâneo. Hoje mesmo, talvez você possa receber o seu milagre aqui, aleluia. Mas eu tenho que admitir que na maior parte do tempo, nós teremos que esperar. Há alguns que estão, como eu disse, esperando por um filho, um casamento, um romper na vida financeira, a conversão de pessoas queridas, o avanço na obra e no ministério. Em tempos assim, nós precisamos esperar. Porém, lembre-se que a nossa esperança não é igual ao mundo. O mundo tem um simples otimismo. Espero que dê certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Pensamento positivo. Isso é o mundo. Não sabe. Quem sabe? Pode ser. Talvez. Vou torcer que seja. Nós não. Nós temos uma convicção naquele que fez a promessa. Quantos dizem amém por isso? A esperança bíblica, totalmente diferente do mundo. É uma convicção completa. Eu sei que aquele que fez a promessa é fiel e a minha bênção vai chegar
meu milagre vai acontecer, está a caminho. É a expectativa confiante de que algo bom vai me acontecer. Algo bom vai me acontecer. Essa esperança de alguém que descansa no amor do Pai. Hoje eu estava confessando de manhã cedo, acordei cedinho para orar, antes de vir, eu acordo domingo para orar cedo pelas reuniões da igreja. E eu sempre, primeiro eu preciso encher meu coração do Espírito. Eu começo muitas vezes a confessar a palavra. E Romanos, eu estava orando Romanos hoje, e a Bíblia, justamente cheguei num ponto que a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, muito mais agora, fomos reconciliados por Ele, seremos salvos da sua ira. E aquele que não negou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas, como prova do seu amor. E se você não acredita no amor de Deus por você, você não tem confiança na esperança. Você não tem fé para acreditar que Deus está trazendo a promessa. É necessário você acreditar que Ele ama você, que Ele é um Pai amoroso e Ele quer te abençoar. Quantos estão me entendendo aqui? É necessário que você tenha uma boa ideia a respeito de Deus, de que você tenha essa convicção no seu coração. Se nós sabemos que somos amados, nós sabemos que coisas boas vão nos acontecer. Olha para cá, você entrou aqui nessa noite. Talvez o inimigo tenha falado que não tem mais jeito. Eu te digo, é mentira. Coisas boas vão acontecer na sua vida. E eu não estou falando isso aqui para te animar, não. É a promessa de Deus. Ele é o Deus da esperança. Deus da esperança, que nos enche de gozo e de paz no nosso crer, para que sejamos ricos de esperança pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. A palavra esperança é a palavra elpis, do grego. Quer aprender grego hoje? É fácil você decorar. Lembra de Elvis e troca pelo P, Elvis Presley, Elpis. Não vai esquecer mais, aprender uma palavra no grego, olha aí. Tá chique, hein? Você pode chegar para o irmão, como está seu Elpis? Em Deus. A sua esperança. Essa palavra significa, ela é traduzida como expectativa de coisa boa. Criança no domingo de Natal. Ela nem dorme. Amanhã vai ter um presente para mim lá no sapato. Como é que era aquele negócio? Põe um sapatinho lá na árvore. É? Eu não lembro mais. Mas eu sempre esperava uma bicicleta. Algo, uma bola de futebol. É por isso que nós precisamos ser como crianças diante de Deus. Sempre acorda de manhã e fala com o Senhor: Pai, o que o Senhor vai me surpreender hoje? Às vezes ficamos tão presos nos problemas, ficamos tão focados na coisa ruim e nos esquecemos de que temos um Pai tão amoroso, que quer encher o seu coração de esperança. Eu sei, você está aqui hoje me ouvindo e pensando com aquele olhar lá no fundo, bom, já tem tanto tempo. Eu compreendo você. Por isso que eu estou aqui para te contar hoje o que fazer, para que você renove sua fé, sua esperança, o seu coração. A história não terminou. Ele tem a última palavra. Ele é o alfa e o ômega. Ele falou comece, só Ele pode dizer terminou. Acalme-se. Dias melhores estão diante de você. Orava com uma irmã que perdeu a filha. Coração dilacerado. Difícil. Não tem palavras que consolem. Mas eu disse para ela: querida, não há noite escura demais que não passe. Toda noite amanhece. Algumas são mais longas, outras mais escuras, outras mais tenebrosas, mas sempre o sol vai nascer. Sempre vai amanhecer. O choro vai durar a noite, mas a alegria em algum momento virá pela manhã. Nós temos um Deus. Vê para mim se dá para pôr mais luz. Eu estou achando escuro. Eu não gosto de trevas, penumbra. Eu gosto de luz. Eu sou da luz. Mas alguém aqui é da luz? Eu não sou dessa turma, desse time da penumbra, não. E muito menos das trevas.
Olha para cá, mas olha para cá. Melhorou, viu? Está melhor assim. Existe muito. Você sabe que não tem noite no céu? Ele é a luz. 24 horas. Até porque não precisa mais dormir. Aleluia, aleluia. Está vendo? Seja como criança. Vamos brincar 24 horas, Daniel. Não é maravilha? Sem medo. Não tem medo de... A Bíblia fala que a criança vai colocar a mão lá no buraco da cobra e não vai ser picado. O leão vai pastar com o cabrito. Não haverá mais dor, nem morte, nem enfermidade, nem traição, nem boleto para pagar. Olha que alegria. Puxa vida, os irmãos estão devendo, hein? Oh, Senhor, ajuda esse povo. Dia das Mães, acabou de fazer 10 pagamentos. Senhor é contigo. A provisão já está liberada na sua vida. Não fique ansioso. Não sofra pelas coisas daqui. Tudo vai passar. Ó, lembra do céu. Você está aqui de passagem. Amém? Isso é tão poderoso quando nós nos lembramos dessas verdades. A promessa, ela já é a certeza do milagre. Quando quem fez a promessa é fiel e poderoso para cumprir. Diga comigo assim, a promessa já é a certeza do milagre. Porque quem fez a promessa é poderoso e fiel para cumprir. Preste atenção, vamos imaginar, usar o exemplo aqui do pastor Luiz, vamos imaginar que eu vi o pastor Douglas andando na rua a pé, fiquei sabendo que ele bateu o carro, fiquei com o meu coração cheio de compaixão. Falei, Douglas, está sem carro, querido, bateu o carro. Eu vou te falar uma coisa, eu vou te dar o meu carro. É só um exemplo. Eu vou te dar o meu carro. O carro é seu, está dado. Só que é o seguinte, Douglas, primeiro eu vou mandar fazer uma revisão, colocar 4 pneus novos, vou deixar o carro um brinco para você, depois eu te entrego. Porque eu não vou te dar o carro de qualquer maneira. Eu já fiz a promessa, sim ou não? E o Douglas chega na casa dele e fala, amor, você está acreditando? O que foi? Ganhamos um carro. Sério? Cadê? Não está aqui ainda. Ah, mas isso aí então é coisa da sua cabeça. Não, é sério, é nosso, já ganhamos. Mas por que o carro não está aqui? Ah, será que você não entendeu mal, não? Não, é certeza. Mas será que vem? Não, é certeza, porque quem prometeu foi o pastor Naor. E ele não ia brincar comigo. Ele é uma pessoa séria, certeza. Ele só está arrumando o carro. Mas talvez pode ser que no meio desse caminho, eles comecem a... E já passou uma semana e eu não entreguei o carro. E talvez ele comece a falar, será que ele está lembrando? Será que ele vai dar mesmo? Ou será que chegou lá e a pastora Marília não discordou? Não, ela não discordaria, ela daria o dela também, que eu conheço a minha mulher. Daria o dela para a mulher dele. Aí, mas pode ser que o casal comece, será que eu mando uma mensagem para ele? O senhor está lembrando? Começa a bater aquela ansiedade, não é? Mas aí depois de 10 dias, eu entrego o carro para ele. Está na mão dele, ele mostra para a esposa e vão passear. Eu pergunto para você, que dia ele recebeu o carro? Calma, vai ser aprovado, vou dar a dica. No dia da promessa ou no dia que eu entreguei? Opção número 1. Uma dica. No dia da promessa. Claro, estava dado. Não é porque não estava na mão dele que não era dele. Às vezes você não compra um carro na concessionária, emite a nota fiscal e tem que esperar o carro ser arrumado ou chegar, não é? Deus já fez a promessa. E Ele é muito mais fiel do que qualquer homem. E muito mais poderoso do que qualquer um de nós. Se Ele fez a promessa, então alegre o seu coração. Porque já é seu. Já deu. A promessa, a bênção chega na promessa. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos viver, orar.
A Bíblia fala que quando nós orarmos, olha esse versículo, nós devemos orar crendo que já, quem lembra desse versículo? Já recebemos. Eu não sei o endereço dele não, mas os universitários podem achar. A Bíblia fala que quando nós orarmos, devemos orar crendo que já recebemos. Por quê? Porque quem fez a promessa já deu. Só não chegou ainda. Alegre o seu coração. Se você está orando para casar, talvez a bênção está mais perto do que você imagina. Não olha agora não, mas pode ser que está aí do seu lado. Disfarça. Depois você olha. Veja, muitos usam a expressão, eu mal posso esperar que isso aconteça. Mas o que é a esperança bíblica? Você sabe, ninguém que está no ponto de ônibus, esperando o ônibus passar, fica questionando, será que o ônibus vem? E será que ele não vai vir? Meu Deus, estou aqui esperando, mas pode ser que ele não venha. Não, ninguém, quem pega ônibus todo dia, ele está no ponto, ele nem está pensando nisso. Ele tem certeza absoluta que o ônibus virá, porque está combinado que ele passe, sim ou não? E ele vai vir. E esse ônibus é o seu milagre. O Senhor está chegando com a bênção que Ele tem para a sua vida, com a resposta que você está precisando. Não duvide. A esperança, portanto, é a expectativa confiante de que algo bom está para vir. O meu milagre vai acontecer. Diga amém, meu irmão. Abra o seu coração. Eu não sou alguém que estou aqui para tentar motivar o seu coração. Estou te dando uma palavra de Deus. Estou te dando uma palavra de fé. Deus te trouxe aqui hoje para renovar seu coração. Tem pessoas aqui hoje, eu sinto no meu espírito que você já tinha desistido. Mas enquanto eu falei, imediatamente você se lembrou. Mas está com medo de acreditar de novo. Está com medo de renovar a esperança. Porque creu, demorou, você desistiu, largou para lá. Mas Deus não. Deus quer renovar o seu coração hoje. Como eu disse, tem promessas que são imediatas, outras demoram. Eu já vi mais de uma pessoa querida da minha família aceitar Jesus no dia da morte. E eu tive a oportunidade de estar com umas 2 pessoas, que eu orei muitos anos, e eu não vi, mas não morreu sem o Senhor. Na hora de morrer, aceitou Jesus, 5 minutos depois partiu. A promessa se cumpriu. Às vezes é assim, demora. Eu fiquei desempregado por 3 longos anos. Muitas vezes parecia que não tinha saída, não tinha a mínima condição. E cada vez que passava, piorava. Porque faltava menos dinheiro, aumentavam os problemas, as necessidades, as portas que eu conhecia, já tinha batido em todas. Parecia que nenhuma se abriria. Mas um belo dia, depois de 3 anos, quando eu menos imaginava, da onde eu nunca sonhava que viria, um anúncio de jornal que eu nem estava procurando. Eu estava vendendo meu carro velho, fundido, Chevette a álcool. Deus te abençoe se você tem um. Acho que nem existe mais. Mas foi uma bênção na minha vida, enquanto eu tinha dinheiro para pôr álcool. Quando não tinha mais, era a única coisa que eu tinha, vou vender esse negócio. Anunciei, abri o jornal para ver se o anúncio estava certo. Tinha um anúncio de um emprego. E foi lá que Deus mudou a minha sorte. Mas era um empreguinho de meio salário mínimo. Você vê? O que é 3 anos de desemprego, né? Fica feliz com meio salário. Mas tinha comissão. Só isso que Deus precisava. Eu estava testando a minha fé. Pisa nessa pocinha de água de meio salário mínimo e deixa a comissão comigo. Irmãos, falo na presença do Espírito Santo. Eu morava de favor, num apartamento de 48 metros, vendia o carro, fundido, não tinha dinheiro para nada, quebrado igual arroz de terceira. Em 30 dias, Deus mudou a minha sorte. No primeiro mês, não foi meio salário, eu ganhei 20 salários mínimos. Muito dinheiro, 30 mil reais dinheiro de hoje. Eu nem sabia que tanto dinheiro era aquilo. Por quê? Porque chegou a promessa. E eu nem imaginava que ela fosse acontecer, procurando um anúncio de um carro fundido no jornal.
Não foi ninguém. Eu acho que Deus não deixou. Eu conhecia tanta gente importante, ninguém pôde me ajudar. Todo mundo prometeu, ninguém. Deus falou, não vai ser ninguém, para que você saiba que fui eu que te pus lá. Você vai saber, eu sinto no meu espírito dizer para pessoas aqui, o que Deus vai fazer na sua vida, você não terá dúvida que foi Ele. Porque você não estava esperando, alegra o seu coração, está mais perto do que você imagina. Não desista de crer, creia até o final. Viva como uma criança que acorda de manhã, está cheia de esperança, de que vai vir uma surpresa. Não viva com expectativa de coisas ruins. A Bíblia fala que 3 coisas vão permanecer. Diga comigo, o amor, a fé e a esperança. O amor, ele permanece no momento que você acredita que você é amado. A Bíblia fala que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Porque Deus, mais do que ama, Ele é o amor. Deus é amor, diz a Bíblia. Ou seja, Ele é a fonte do amor. Ninguém pode amar de verdade, se não for amado primeiro, porque não terá tocado na fonte. Quando você toca na fonte do amor, o amor derrama em cima de você, agora esse amor está dentro de você, e a partir dele, você pode amar a Deus, e amar as pessoas, e amar a si mesmo. Enquanto você não tiver a experiência de que você é uma pessoa amada, você nunca é capaz de amar, por isso que não dá certo, relacionamento nenhum. Porque você está procurando amar, sem antes ter a experiência de que é amada, de que é amado. Você deveria confessar todos os dias, orar por isso, pedir revelação a Deus. Senhor, me revela o quanto eu sou amada. É importante que você entenda isso, esse é o amor. Mas a Bíblia fala da fé e da esperança. A fé significa acreditar que você já recebeu a provisão que você precisa. Fé sempre crê como algo que já aconteceu. A fé, diz Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não estou vendo. Coloca aí, olha lá. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, as duas coisas estão juntas. Esperança é fé na certeza. A fé é a certeza do que eu estou esperando. A convicção do fato acontecido. O carro que eu já ganhei, mas não estou vendo. Do marido que eu não estou vendo. O dinheiro na conta que eu não estou vendo. A casa que eu não estou vendo, a cura que eu ainda não vi, mas é um fato. Deus falou, Deus prometeu. Amém, irmãos? Deixa o Espírito Santo ganhar o seu coração. A fé é que move o céu, move o braço de Deus. Veja que a esperança está totalmente ligada com a fé. Quando que você não tem esperança? Quando você não tem fé. E quando que você não tem fé? Quando você não vem para o culto ouvir a palavra. Quando você não ouve a palavra. Eu ouço a palavra praticamente todos os dias. Todo dia. Difícil o dia que eu não ouço pregação. Ou que eu não prego. Eu prego todo dia e eu ouço pregação todo dia. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. E eu sou um justo. Essa é a maneira, o modus operandi de viver a vida cristã, pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra, pregação, o evangelho da graça de Deus. Se você não ouve a palavra, se você não ouve um devocional, não lê a Bíblia, não vem no culto, você não tem fé. E se você não tem fé, você não tem esperança. Aí você fica lá, ninguém lembra de mim, Deus não se importa comigo. Deus não tem dó de você. Deus não age por dó. Não adianta ficar lambendo ferida, tentando atrair migalhas de amor de alguém. Para com isso, cresce. Você é filha, você é filho, por isso que você não é digno de dó. Você tem pai, você não é órfão, você não é escravo. Vamos crescer, gente. Está carente? Fala. Não fica dando indireta, não. Oh,
Ô, irmãos, estou tão carente, vocês podiam tudo ligar para mim essa semana. Não é melhor do que falar, ninguém se importa. Para de culpar os outros e fala o que você está sentindo. Puxa vida, por que eu estou falando isso, hein? Eu falo em amor. É para o seu bem. Ficar lambendo ferida não te ajuda. Ficar trancada no quarto, querendo que alguém tenha dó de você, não ajuda em nada. Melhor você começar a ouvir o Evangelho todos os dias, não é? Quanto Deus te ama, o quanto você é amado, o quanto você é filho querido, quanto Deus tem promessa. Aquilo vai ganhar o seu coração. Hoje de manhã, enquanto eu comecei orando a Bíblia, fui orando a palavra, fui orando, não estava sentindo nada. De repente, teve uma explosão no meu espírito. E eu comecei a chorar no meio da rua. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? É o Evangelho, é a fé trazendo esperança. Você vai começar a acordar de manhã. Eu acordei, quando você se enche de Deus, os seus dias são diferentes. Eu acordo, eu olhei para o céu, estava lindo o céu. Eu falei, não, mas que céu maravilhoso. Enquanto eu olhava para o céu, coincidência ou não, passaram um casal de araras azuis no céu. Eu falei, meu Deus do céu, como o Senhor é maravilhoso, como às vezes a gente esquece que o Senhor existe, e a criação é a prova de um Criador. Eu vi um vídeo essa semana, meu Deus do céu, um bichinho, um besorrinho desse tamanho, e um outro grandão querendo comer ele, e ele tem um líquido na cauda, ácido, que sai da cauda dele a 100 graus, e é altamente corrosivo, que joga nele e o outro derrete. Meu amigo, se for para fazer uma máquina capaz de jogar um líquido ácido a 100 graus Celsius, o homem vai ter que ter laboratórios de alta tecnologia para suportar um negócio desse. Está lá na caudinha do bichinho. É para humilhar a ciência. É para dizer, por favor, há um Deus poderoso, e Ele não se esqueceu de você. Ele é seu Pai, Ele tem promessas para a sua vida. Enche o seu coração de fé. Nessa noite, o Senhor quer liberar na sua vida. Oh Senhor, mas eu sei que o tempo de fé é um grande teste. Enquanto nós esperamos, eu sei que nós temos o perigo de tentar ajudar Deus com o nosso próprio esforço. Isso pode ter consequências terríveis. Muito bem, então, pastor, o que eu faço? Deixa eu começar a pregar, senão vai acabar meu tempo. Eu me empolguei já na inauguração da pregação. Mas eu vou andar rápido. Como agir enquanto você espera? Deixa eu te dar algumas dicas, então. Primeiro, não vou demorar. Siga a última instrução do Senhor. Tem uma promessa? Tem que esperar? Não aconteceu? O que eu faço? Fica com a última coisa que Deus falou. Quando Ele falou, o que Ele mandou você fazer? Fica aí. Não inventa moda, não. Esse é o problema. Quando começa a demorar, você começa a querer resolver. E só vai piorando as coisas. Não é verdade? Isso é a mesma coisa. Fala assim, bom, o pastor falou que ia me dar o carro dele. Eu estou esperando. Já tem 30 dias essa revisão. Mas se ele prometeu e não vem, vai ver que eu entendi errado. Mas vai ver que Deus quer me dar o carro. Como não está vindo, vou dar uma força para Deus. O que o abençoado faz? Vai lá no concessionário e compra um fiado, sem dinheiro para pagar. Tentou ajudar, só se lascou. Não é assim. Mas você percebe como a gente inventa confusão quando parece que a promessa está demorando? Precisamos parar. Se Deus não te der nenhuma nova direção, permaneça na posição que você está. Não vai para lá, nem para cá. Você não tem uma palavra ainda. Ele não mandou você dar o segundo passo. Eu vou te falar uma coisa muito séria. Enquanto você espera, o diabo sempre te fará uma proposta de atalhos. Para ir mais rápido. Não vá. Você vai saber. Não vá no atalho. Estou esperando. Quero casar. Deus falou que vai me dar um marido. Já passou um ano, não arrumei ninguém, essa igreja não tem homem.
Minha mãe falou que o fulano ali, ele gosta de mim, vai ele mesmo, ele é algum que te quer. Mãe, mas ele não conhece o Senhor. Mas não, mas é gente boa, é quase crente. E você se arrebenta. Por quê? Porque está tentando ajudar Deus. Está tentando dar soluções, porque não quer esperar. E pode comprometer o resto da sua vida. Muito cuidado, a palavra de Deus diz que Deus, lá em Gênesis no capítulo 6, mandou Noé construir uma arca, pela qual ele salvaria sua família e a humanidade. A gente não sabe exatamente quanto tempo demorou a direção de Deus e a arca ficar pronta e o dilúvio chegar. Deus falou com Noé e deu detalhes para ele. Você vai fazer nessa medida, assim, assim, assado, vai betumar por dentro, vai ter a janela com uma janela por cima, não vai ter dos lados, você vai levar os bichos assim, assim, assado, tarará, 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 e você vai, deu todos os detalhes para ele, e sumiu. Olhando os textos da Bíblia, coloca para mim Gênesis 5:32, dá para ter uma noção quanto tempo demorou esse negócio. Era Noé da idade de quantos anos, gente? 500 anos. Eita, naquela época eu vivia quase 1000. E gerou a Sem, Cã e Jafé. Agora vai lá para os capítulo 7, verso 11. Capítulo 7 de Gênesis. No ano qual, gente? 600 da vida de Noé. Aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se as águas do grande abismo, caiu o dilúvio. Então, muito provavelmente, demorou 100 anos para acontecer o que Deus tinha falado para ele. Deus não falou mais nada, exceto na última semana, na semana de embarcar, 100 anos depois Deus falou com ele. Puxa vida, que coisa. O que Noé fez durante esse tempo? Ficou com a última palavra. Deus falou para mim, é para construir, me deu o projeto, não falou mais nada, mas eu tenho uma palavra, eu vou fazer o que ele mandou nesses anos. Ele não era engenheiro, não era uma coisa simples, ele ficou construindo, ele ficou com a última palavra que Deus tinha dado para ele. É impressionante como irmãos são ansiosos, e eles, já viu gente assim, cada dia ele está numa igreja, cada dia ele está num lugar, por quê? Porque não acontece o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, então é aqui, é ali, é acolá, e nunca para em lugar nenhum, nunca se lembra da última coisa que Deus falou para ele. Se Deus te deu uma palavra, eu espero que você esteja aqui na igreja, porque Deus te deu uma palavra. É normal, tem irmãos que vão, outros vêm. Sempre que alguém vem, eu falo, por que você está vindo? Deus falou com você? Porque se você está achando que aqui é maravilhoso, você vai estragar. Venha porque Deus falou para você estar aqui. Deus falou? Falou. Então fica aqui. Se Deus te deu uma palavra, fica quieto. Mas não pode, a primeira vez que alguém contraria ele, esquece o aniversário dele na célula, não chama ele para alguma coisa, ele emburra com o pastor que encontrou ele no shopping, não cumprimentou ele. Aí o que ele fala? Meu tempo acabou. Eu acho lindo isso. Mas foi só dar o primeiro problema, seu tempo já acabou, você não passou nem no primeiro teste. Barbaridade. Se tivesse acontecido o problema, não tivesse acontecido o problema, seu tempo tinha acabado, irmão? Não tinha. Esse é o problema, a maioria das pessoas não são guiadas pelo Espírito, são guiadas por problemas. E se arrebentam. Eu sempre digo para os homens que querem sair de casa, me ligam à noite, vou largar. Deixa para amanhã, meu querido. Ora mais uma madrugada inteira. Acalma o coração, esfria a cabeça. Vai fazer besteira, vai te custar caro depois. Fora a vergonha. Deus te pôr no canto da parede e te fazer voltar para casa. Por quê? Porque não é sábio você querer tomar decisões que Deus não falou para você não fazer. Noé simplesmente obedeceu. O problema é que em momentos de impaciência,
nós simplesmente nos esquecemos da última instrução. Qual foi a última instrução que Deus falou para você? É normal ficar impaciente, mas permaneça nela. Por quê? Porque senão vai acontecer a segunda coisa. A segunda coisa, enquanto você espera, não produza o fruto do seu braço, para tentar substituir a promessa de Deus. Não gere Ismael. Abraão é um exemplo disso. Recebeu uma promessa, lá em Gênesis capítulo 18, verso 10, que ele seria pai de multidões. Certamente voltarei daqui a um ano, Sara, tua mulher, vai dar à luz um filho. Sara estava escutando a porta. Veja, essa é uma promessa que Deus tinha dado para ele. Deus confirma lá em Gênesis 15, fazendo uma aliança. O problema é que a promessa de Deus para Abraão tinha sido feita lá atrás. A promessa que ele ia ser pai de multidões. Mas a mulher dele não podia engravidar, nem ele conseguia. A promessa demorou 24 anos. 24 anos. O tempo foi passando, o filho não vinha, não nascia. Então, a amada e querida Sara falou: Abraão, esse negócio não está certo. Deus falou que você vai ser pai, vai abençoar nações, multidões, mas eu não engravido. Será que você entendeu direito quando Deus apareceu lá para você, Abraão? Ué, entendi, ele disse que eu vou ser pai de multidões. Mas o menino não chega, já tem muito tempo, já tem 10 anos e nada. A Bíblia fala que Sara, então, dá uma ideia. Fala, talvez ela pensou: Abraão, pode ser que você não entendeu direito. Já sei. Você vai abençoar, não eu. Porque eu não consegui engravidar. Estou só elucubrando. Mas talvez ela pensou isso. Talvez ela pensou: a bênção é através de você, não de nós. Então já sei, vamos resolver esse negócio. Sabe a minha serva, a Agar? Sei, você vai dormir com ela hoje. Entendeu, Abraão? Entendi. E ela vai dar à luz desse menino, dessa promessa. Entendeu, Abraão? Entendi. E assim fizeram. E nasceu o abençoado do Ismael, que são os árabes, que até hoje querem matar os judeus, e a briga é feia, e vai até o fim, até Jesus voltar. Por causa de uma pessoa que não quis esperar a promessa se cumprir. Meu Deus, que coisa grave. Tem coisas que nós fazemos na nossa força que podem dar problema o resto da nossa vida. Jesus amado, esse foi um exemplo. Não quiseram esperar, acharam que não ia acontecer. Interessante que lá em Gálatas, capítulo 4, coloca para mim, Gálatas 4, 22. A Bíblia, o apóstolo Paulo, ele cita esses dois, olha o que diz: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e o outro da livre, mas a escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças, a lei e a graça. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, a lei, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Paulo está dizendo claramente o que Adão fez, o que Abraão e Sara resolveram fazer é da carne. O que é a carne então? A lei. A lei, andar pela lei, é tentar fazer na sua força o cumprimento da promessa de Deus. Vai dar carne, vai dar ruim, vai dar Ismael. A graça é a outra aliança, é deixar que Deus faça na força dele. Não tente resolver o que Deus não fez. Não tente entrar pela porta que ele ainda não abriu. Você pode quebrar seu braço. É o que estava acontecendo aqui.
os que querem cumprir a lei, que querem relacionar com Deus com base numa troca e no merecimento, sempre vão cair na carne. Sempre vão fazer o que não deve. Vão permanecer, portanto, debaixo de maldição, porque Gálatas capítulo 3, verso 10, diz que quem não guardar a lei, está debaixo de maldição. E como homem nenhum é capaz de guardar toda a lei de Deus, ficam debaixo de maldição. E isso é sério. E não entende porque que a vida dele não vai para frente, porque você não quieta para esperar a mão de Deus e fica tentando resolver através da sua. Nós só agradamos a Deus quando nós andamos por fé e dependência. Isaac tinha que vir por meio de Sara, porque de acordo com Paulo, lá em Gálatas 4, ela representa a graça. E Isaac é o filho da promessa. Então só a graça de Deus imerecida na sua vida pode trazer o que você não merece da parte de Deus. Então não tente merecer coisa alguma. Não tente negociar. Não tente esperar a promessa. Pô, será que eu estou fazendo tudo direitinho? Sou um bom crente, dou o dízimo, não roubo, não faço. Você vai errar. E você não vai ter fé para ver. Deus rejeita aqueles que fazem o que não lhe agrada. Mas Ele rejeita também aqueles que fazem algo agradável, mas não de acordo com os seus conceitos, a sua graça. Deus só aceita o que é feito na força dele. Na nossa força é Ismael. Abraão gerou Ismael quando ele tinha 86 anos, mais precisamente. Nesse tempo ele ainda tinha uma força natural. A Bíblia fala que Deus então esperou que Abraão chegasse a 100 anos. 100 anos. 14 anos, Deus não falou nada. A Bíblia para. Por quê? Porque 14 anos ele estava na carne. E Deus não conta esses dias. Para Deus é como se não existisse. Que coisa séria. Sumiu. Deus não falou mais nada. Passaram tanto tempo. Quando a energia natural acabou, aí Deus podia fazer. Porque para gerar Isaac, tem que esperar. Para gerar Ismael, você mesmo resolve. Para ser do seu jeito, você faz. Não, esse marido meu chega, eu vou dar um jeito nesse marido meu. Então vai. Vai lá para você ver o que vai acontecer. Nada. Quem muda o seu marido é Deus. Quem muda a sua mulher é Deus. E as mulheres não podem falar amém, porque senão vai dar problema. Quem muda as coisas é Deus. Quem muda a sua sorte é Deus. Se você, olha para cá, Ismael, você resolve e é rápido. É só dormir com Agar, com a lei. Você vai lá, resolve esse negócio, eu vou resolver esse negócio, que comigo é assim, eu gosto das coisas rápido. E vou resolver logo esse negócio. Ou vai ou não vai, toma a decisão. Não tem paciência para nada, porque é carnal. Nem orou, nem ouviu a voz de Deus, está tomando decisões nervosas, na carne, com raiva. E depois, deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Isaac é diferente de Ismael, porque Ismael você resolve na hora, Isaac demora. O que a sua carne produz é rápido. O que a graça produz, às vezes, demora. Mas quando chega, abençoa todas as nações. Quando chega, abençoa toda a sua vida, toda a sua família. Os frutos da graça nem sempre são tão rápidos. Você tem se questionado, esse negócio da graça, videiro, vou lá, a graça, cadê? Calma. Eles demoram um pouquinho mais que Ismael. Mas quando eles chegam, eles são abençoados. Basta você olhar a diferença para os judeus e os árabes. Estão em guerra, mas onde está a bênção? Você está vendo? Ismael, então, é traduzido por duas características: o tempo errado e a fonte errada. Espere o tempo de Deus, confia no Senhor. Amém, irmãos? É tão importante isso para Deus, é fundamental que você espere nele. Espere nele. Deus deu uma promessa para Abraão. E foi depois da promessa que o milagre aconteceu. Deus sempre vai te dar uma promessa antes. Confie nela. Espere até que Deus faça. Ele vai fazer. Eu tinha muitas promessas. Tentei na minha força, nada deu certo.
Mas quando Deus fez, Ele fez para sempre, de uma maneira poderosa. Terceiro, vamos avançar. Não haja, enquanto você espera a promessa, não haja por pressão das circunstâncias. Uau! Coloca para mim 1 Samuel, capítulo 13, verso 8. Saul era o rei. O inimigo estava se armando para guerrear, para atacá-los. Samuel era o profeta, o sacerdote, melhor dizendo. Ele tinha uma direção de Deus para o rei. E ele falou: Saul, espere 7 dias, eu vou até tal lugar, e quando eu voltar, nós vamos sacrificar ao Senhor, e você vai poder sair à guerra e vencer a guerra. E a Bíblia fala que aconteceu essa história, esperou Saul 7 dias. Samuel tinha dito para ele: 7 dias eu volto, e quando eu voltar, aí a gente sacrifica, porque só ele podia fazer isso, e Deus vai nos dar a vitória. E ele esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali, o povo começou a ir embora. O inimigo está se armando, o rei não toma decisão. Vamos embora daqui, vamos sair daqui, que não está acontecendo nada. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. Ele não tinha autoridade para sacrificar, porque ele não era o sacerdote. Ele sai da posição de autoridade dele, do limite de autoridade dele, e fala: vamos resolver, porque o povo está indo embora, e oferecer o holocausto. Verso 10. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel, no 7º dia, só que no final da noite. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, vendo que o dinheiro ia acabando da conta, vendo que não estava resolvendo o que eu estava tentando, meu marido parece que só piorava, a situação estava indo desgringolando, e eis que tu não vinhas diante dos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Miquimá, estava arrumando a guerra. Eu pensei comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a resposta, a benevolência do Senhor na promessa que o pastor falou lá no culto. E olha só, e forçado pelas dívidas, forçado pela solidão, forçado pela carência de alma, forçado pela raiva, forçado por ter que tomar uma decisão, forçado pela pressão do povo, dos meus parentes, que não param de falar na minha cabeça: você não vai fazer nada não, reage, mulher, você vai cair do céu, negócio de orar, quanto tempo você está orando? Forçado pelas circunstâncias. Meu Deus. Ofereci o holocausto. Verso 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora. Gente, isso aqui foi questão de uma hora, talvez. 1 hora. Final do dia, 7º. Teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel, quando? Para sempre, para sempre. Meu Deus, olha o que diz: já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem no seu lugar, que lhe agrada o coração, e já ordenou que seja príncipe sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Quem? Davi. Que o seu reino durará para sempre. Por um momento de pressa, ele perdeu o reino para sempre. Aqui, nós vivemos uma coisa, um tempo atrás, nós tínhamos um pastor muito bom aqui na Videira. E ele sempre era eleito o melhor professor do ano, era um mestre na palavra, dava boas aulas. E dentro do presbitério, a gente sempre dizia: pastor Luiz, olha, esse irmão tem potencial para ser pastor de governo. Ele é um mestre, um
excelente pastor, a gente indica ele. Mas não tinha vaga. A gente não ia tirar um para colocar ele. E o tempo foi passando, e ele queria muito. Foi passando, foi passando, foi passando. Determinado dia, nós precisamos enviar um pastor de governo para uma capital. Abriu a vaga. Nós falamos, pastor, o irmão. Ele não estava sabendo de nada. Tudo bem, vocês estão falando tanto, então eu vou chamar ele para conversar. E vou contar para ele, vou convidar ele para ser pastor de governo aqui. O sonho dele ia acontecer, a promessa ia acontecer. Ele vem. Quando ele chega na sala, ele conta para a pastora Luísa. Fala, pastor, antes de qualquer coisa, queria te falar uma coisa, hoje eu tomei uma decisão, eu estou saindo da igreja. Porque eu já percebi que aqui eu não vou ter oportunidade. Estou esperando há muito tempo, ela não veio. Então eu vou embora, você passou em outro lugar, vou mexer com outra coisa. Sabe aquela coisa assim, o pastor Aloysio ficou assim, e agora? Falo para ele ou não falo? Porque se eu falar, ele vai falar, não, mas então, já que é assim, eu fico. Mas aí estaria procurando só uma profissão. Ele falou, não sabe nada. Se tivesse pelo menos deixado eu falar primeiro, teria sido promovido. Mas porque precipitou, Deus me livrou. E agora vai dar o lugar que era dele para outro. E o pastor falou, amém, amado. Vá em paz. Que Deus te abençoe. Lamentável. Por quê? Porque não esperou. Saiu da posição de autoridade. Saiu do lugar que estava. Saul não podia sacrificar. Ele não era sacerdote. Saiu da posição, dos limites da autoridade que ele tinha e foi fazer o que não podia fazer. Perdeu o reino para sempre. Amados, não permita que as circunstâncias te forcem a tomar decisões. Não tome decisões baseadas em problemas e pressões. Tome decisões baseadas no Espírito. Por pior que esteja a situação, Senhor, que caia a casa, mas eu não vou dar um passo enquanto a sua palavra não se cumprir. Enquanto o Senhor não fizer, eu não vou fazer. Não vou. Que todo mundo me xingue, que a situação aconteça, mas eu vou esperar o seu braço. Porque o meu não é suficiente. Vê como é sério isso. Quantas coisas na vida, às vezes, nós estamos... Olha, talvez você está... Como eu falei para você, irmãos, eu falo na presença do Espírito Santo. Eu não tinha a mínima perspectiva de arrumar emprego. A minha mulher sabe disso. E para piorar, né, amor? Não sei se você lembra. A Marília trabalhava, ela é fonoaudióloga, não exerce mais. Mas ela estava trabalhando, eu não estava. Naquele mês, eu estava desempregado há 3 anos, não tinha a mínima perspectiva de nada, eu só estava orando. Mas eu tinha recebido uma promessa de Deus, que Deus ia mudar a minha sorte financeira e me prosperaria muito. Mas cada vez que passava, menos eu via. E para piorar, naquele mês, antes de acontecer, ela perdeu o emprego, foi mandada embora. Agora estava nós dois. Falei, aí, Jesus amado. E sabe o que é interessante? Vou contar um negócio que talvez você não saiba. Sabe o que as pessoas diziam para mim na igreja? Eu já fazia seminário, era discipulador, andava com o pastor Luiz. Tinha chamado. Todo mundo sabia disso. Elas diziam assim, isso aí, ó, você está passando, é porque você tem chamado e você está resistindo. Rapaz, você não está vendo, não? Vai logo ser pastor. Pressão do povo. E era uma coisa que eu queria. E tinha vaga para mim. Mas ninguém tinha me convidado ainda. Não tinha chegado a hora. A circunstância estava me pressionando. Eu não tinha uma palavra de Deus. Eu falei, Senhor, eu não vou fazer porque as pessoas estão dizendo, porque eu não tenho nada. Eu não experimentei a promessa ainda. O Senhor falou que vai mudar a minha sorte. Eu falei, eu não quero ser pastor por falta de opção. Ah, virou pastor por quê? Porque não tinha mais nada para fazer, vai pastor mesmo. Eu falei, não, Senhor, cumpre a promessa e depois me pede ela para que eu te entregue. E foi o que Deus fez. Naquele mês, a minha sorte mudou. Olha para cá. No momento em que você estiver menos esperando,
talvez está mais perto de acontecer o milagre do que você imagina. Não duvide, porque Deus está planejando coisas boas e surpreendentes para a sua vida. Não ceda às pressões. Não saia do seu lugar. Não avance aonde Deus não te chamou para fazer. Não saia dos limites da sua autoridade. Não saia do lugar da bênção. Você sabe que quando Jesus subiu aos céus, quantos irmãos tinham? Quem lembra? 500. Lembra? 500 pessoas viram Jesus subindo. Aí ele falou para eles: olha, é o seguinte, eu vou subir, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Consolador, virá para sempre. Fica na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem sabe aqui quantos dias demorou para acontecer o Pentecostes? Foi a primeira vez, a chegada do Espírito Santo na terra. Seria definitiva. Veio com línguas de fogo. Tremeu o lugar. A inauguração do Espírito Santo na terra. Demorou, sabe quantos? 10 dias. Mas você sabe quantas pessoas tinham lá? 120. Onde estavam as outras 380? Não sei. Talvez assistindo Netflix. Talvez cansado de esperar. Já tinha uma semana essa reunião. Nós estamos aqui, reunidos. Nada acontece. Não vai ver negócio de Espírito Santo, não. Eu não estou dizendo que eles depois não foram batizados no Espírito Santo. Eu não estou dizendo que depois que eles não foram salvos. Foram. Mas perderam a glória de ver a chegada do Espírito Santo, de ver as línguas de fogo, de estar num lugar que tremeu. E a Bíblia diz que eles estavam sentados quando isso aconteceu. Eu estava esperando. Não estavam fazendo nada, apenas crendo, nós vamos esperar. Não deu em 2 dias, em 3 dias, em 5 dias, em 8 dias, em 9 dias, mas Deus no 10º dia. Não perca o que o Espírito está fazendo, querido. Descansa, sentar é descansar, descansar. Senhor, me ajuda, que eu estou louco para levantar. Me dá graça para esperar. Eu creio na promessa, eu creio na bondade. Eu creio que o Senhor está chegando. Oh, irmãos, eu sinto fé no meu espírito nessa noite. Sinto o Senhor te dizendo: calma, calma sua alma. Aquieta minha alma. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir o que prometeu. Não esperando porque mereço. Não estou esperando porque eu tenho uma esperança vazia. Não, eu tenho uma esperança naquele que me ama. Aquele que já provou o seu amor na cruz. Ele vai cumprir o que prometeu. A Bíblia diz para você ser paciente e cheio de esperança. Salmo 40, verso 1. A Bíblia diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ou pacientemente. Confiantemente é pacientemente. E ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, verso 3, ele diz que a tribulação produz perseverança. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, experiência, esperança. Paulo está dizendo que a esperança é resultado, ela que vai da tribulação, e vai produzir paciência. Eu não creio que a paciência possa ser produzida de nenhuma outra forma, senão esperando. Paciência nada mais é do que perseverança. E paciência é sinal de maturidade. Crianças não querem esperar nada, nem um minuto, nem na hora que nasce.
Ela já nasce berrando de fome. E não adianta a mãe falar, calma, benzinho. Não vai esperar. Já viu? Crianças é como alguém esperando o elevador, apertando o botão sem parar. Pá, 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 como se ele viesse mais rápido. Não virá. Só pessoas maduras chegaram na paciência, porque passaram pela tribulação. Passaram e esperaram em Deus, e acalmaram a sua alma. Estão esperando. Deus está treinando você na paciência. Eu sei que é difícil falar amém. Mas a tribulação produz perseverança. A perseverança produz esperança e produz paciência. Treina você. Ele vem, ele vai cumprir. Mas, enquanto isso, querido, seja paciente. Isso nos leva para o próximo tópico, que é cresça e se torne mais forte. Lucas 1:80, a Bíblia fala, o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Está falando de João Batista. Ele tinha uma promessa, ele ia ser a voz do que clama no deserto, mas ainda era criança. Teve que esperar até que crescesse, amadurecesse, se tornasse uma voz que clama no deserto. E Jesus? Jesus nasceu, Deus que se fez homem, e veio para cumprir um propósito, morrer na cruz. Mas quando ele tinha 12 anos de idade, a Bíblia fala que ele estava no templo conversando com os fariseus, os mestres e os doutores. Você acredita que Jesus sabia que ele tinha um chamado, que ele era o Messias, que ele ia morrer na cruz com 12 anos, conversando de igual para igual com aqueles mestres, sim ou não? Claro que sabia, ele era Deus na terra. Mas você sabe quanto tempo demorou entre os 12 anos que a Bíblia aparece com ele conversando, até os 30, quando ele assume o seu lugar de Messias? 18 anos. Ele é Jesus. Jesus teve que esperar 18 anos para começar o seu ministério prometido, porque ele não sabia coisas como Deus. Como Deus, ele não sabia o que significava se submeter, porque Deus não se submete a ninguém. Mas como homem, ele precisava aprender isso. E o que ele fez? Enquanto isso, provavelmente foi trabalhar com seu pai, que era carpinteiro. É de comum acordo entre os estudiosos que Jesus era carpinteiro. Mas ele nasceu para ser carpinteiro, gente? Não. Mas o que ele fez enquanto esperava? Ele seguiu a vida, fazendo o que tinha que ser feito. Muitos irmãos se precipitam, porque não estão fazendo o que Deus prometeu que ele vai fazer. Mas enquanto isso, segue a sua vida. Faz o que tem que ser feito. Eu tinha um chamado, mas eu estava esperando. Eu estava trabalhando como vendedor, mas não era vendedor, eu era pastor. Eu tive que esperar o tempo de Deus. Deus tem um tempo para você, e Ele vai se cumprir. Mas Ele quer que esse tempo seja um tempo de crescimento na sua vida. Ele quer que você cresça. Enquanto você espera, você faça o que está na sua mão. Faça o que está diante de você. Quando chegar a hora, Ele vai te colocar na posição. Jesus cumpriu o seu ministério em apenas 3 anos. Ele esperou 18 para viver a promessa em 3 anos apenas. Aqueles 18, no entanto, não foram nada diante do que os 3 anos fez pelo resto da história da humanidade. Às vezes, estamos preocupados com o tempo da espera e mal sabemos que o que vai acontecer quando Deus nos colocar na promessa será muito maior do que esse tempo da espera. Romanos 8, se eu não me engano, 19, não sei, a Bíblia diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória por vir a ser revelada em nós que cremos. O que você está sofrendo agora, é isso mesmo, 18. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos momentâneos, da espera, da demora, estou sofrendo, calma, esse sofrimento não vai ser comparado quando a glória da vontade de Deus se revelar na sua vida.
As pessoas nem vão lembrar disso. Ninguém lembra mais. Se você perguntar, ninguém lembra do meu desemprego. Eles lembram da bênção que foi aquele tempo do meu trabalho. Como você prosperou. Sim, porque é isso que vai ficar. Vai ficar o que Deus fez. Não vai ficar o tempo do teste. O tempo do teste você vai ter crescido. Muito bem, para terminar. Apocalipse, capítulo 6, verso 9. O que fazer enquanto eu espero? Descanse, descanse. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que as sustentava. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem, descansassem, ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Nós temos uma confiante expectativa do futuro, somos cheios de esperança, e o tempo de esperança é um tempo para descansar. O Senhor sempre vai ter algo superior para nós. A promessa do Senhor é que você espere. Nesse momento, a Bíblia diz que você precisa entregar o problema, entregar a demora, entregar a promessa que ainda não chegou e descansar. O apóstolo Pedro estava preso na cadeia, no lugar mais profundo. Estava preso para ser morto no outro dia. Deus tinha chamado ele para ser o líder da igreja, mas ele ia ser morto por Herodes no outro dia. Sabe o que a Bíblia fala que Pedro estava fazendo naquela noite? Quem sabe? Estava dormindo. Sério, se você soubesse que você ia ser morto amanhã, você dormia essa noite? Os irmãos não dão conta de dormir nem por causa da prova de amanhã. Ficamos ansiosos. É chocante essa história de Pedro. Como pode alguém chegar num nível de confiança de dormir na noite anterior a ser morto? Mas não aconteceu, porque ele estava descansando. E naquela madrugada, a Bíblia fala que um anjo acordou ele. Ele nem sabia se era sonho. Já acordou assim? Você sabe se está sonhando, se está acordado? Era Pedro. Vamos, a porta abriu, as correntes caíram. E Deus matou Herodes logo depois. E Pedro se tornou um grande líder. E 3.000 almas se converteram num só dia. A história parecia que ia terminar na morte dele no outro dia. Era impossível ele se livrar da cadeia. Era ele impossível se livrar da morte. Mas porque ele estava descansando, a promessa se cumpriu no outro dia, milagrosamente. Talvez você esteja diante de uma sentença, você não vê saída, mas ouse entregar e descansar, porque Deus está prestes a abrir as portas, quebrar as correntes e te colocar na posição da promessa, no nome de Jesus. Mas a última coisa, eu disse para você, tempo de espera é um tempo de paciência, é um tempo de descansar e esperar em Deus. Mas como que eu vou fazer isso? Fazendo a última coisa que a Bíblia nos manda fazer enquanto esperamos: orar. Puxa vida, essa você não esperava, hein? Orar, pastor? Sim, orar. Olha o que diz Romanos, capítulo 12, verso 12. Eu amo esse versículo, Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança. Alegra na esperança. Você tem uma promessa, você tem uma esperança. Sede pacientes na tribulação. Seja paciente enquanto espera. Como? Na oração, perseverantes. Porque se você não for perseverante na oração, você não vai conseguir regozijar na esperança e nem ter paciência na tribulação que você está passando até ver Deus fazer. A maneira que nós passamos então é em oração. Oração, ore. Mas não sei nem o que orar, ore em línguas.
porque o Espírito Santo intercede por você, exatamente o que precisa ser orado, porque conhece a mente do Espírito, e enquanto você ora, Ele ora exatamente o que precisa ser orado. Vamos orar? Fica de pé onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus te ajude a crer que a promessa está para se cumprir, e pode estar mais perto do que você imagina, mais perto do que você pode ver. Tudo bem, talvez você já se precipitou, as coisas já pioraram, você fala, agora não tem mais jeito. Não, sempre tem jeito quando você volta para Deus. Talvez o que você precisa hoje é falar, Senhor, meu Deus do céu, essa palavra foi para mim, eu já saí do lugar, eu já cedi às pressões, eu piorei as coisas, eu fiz besteira, eu não orei, eu perdi a paciência, perdi a cabeça. Me ajuda, tem misericórdia de mim, me traz de volta para a posição. Deus vai ouvir essa oração. Nem tudo está perdido. Deus quer te alinhar. Feche os seus olhos por um momento. Se você tem liberdade, ore com alguém perto de você. Fala para o Senhor, me ajuda, Senhor, nesse tempo do teste. Ó Deus, eu oro pelos meus irmãos que estão esperando a promessa se cumprir em alguma área da sua vida. Talvez o seu casamento, sua vida financeira, sua saúde, pagamento de uma dívida, a cura de uma enfermidade, a situação que precisa ser resolvida. Ó Deus, eu declaro que mesmo aqueles que, ó Deus, saíram dos trilhos, cederam às pressões, não esperaram, saíram da posição, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia deles hoje e traga eles de volta para o lugar certo. Ó Deus, renova as forças, renova o ânimo, renova a alegria, renova a esperança, renova a fé, renova a paciência. Ó Deus, desperta-os em oração, para que eles possam ser aprovados, possam ser amadurecidos, possam crescer e possam ver pela fé a promessa que está chegando. Traz o cumprimento da promessa, traz o cumprimento da promessa hoje. Nós te pedimos, Senhor, e cremos que a sua mão já está estendida em favor da tua igreja. Tira o fardo, tira a angústia, tira o medo, tira a ansiedade, que a sua alma se aquiete agora mesmo, que eles consigam entregar nas suas mãos, até ver cumprido neles a tua vontade, ó Pai. No nome de Jesus, erga as suas mãos, diga, eu creio que aquele que fez a promessa é fiel e é poderoso para cumprir o que prometeu. Nesta noite eu creio, e pela fé eu recebo a promessa, não por merecimento, não pelo meu braço, mas pela graça de Deus. Eu descanso a minha alma, eu olho para a promessa, eu creio no Senhor, e eu sei que muito em breve eu verei cumprido na minha vida as suas promessas, em nome de Jesus. Alguém diga aleluia, alguém diga glória a Deus, aleluia. Dê um abraço no seu irmão, não vai embora sem cumprimentar 2 ou 3, fala, meu querido, permanece na posição, descansa o seu coração, sua promessa está chegando, no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, tenha uma semana maravilhosa.